Bom dia, bom dia, bom dia! Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e mais um dia estamos aqui para falar sobre fechamento de mercado e sobre aquilo que pode impactar o seu dia a dia, principalmente em questões políticas, econômicas e corporativas. Todos os dias, a partir das 5h50 da manhã, nós estamos aqui ao vivo e depois você consegue acompanhar nas redes sociais de forma gravada e, inclusive, receber todo esse material aí via WhatsApp. Então, se inscreva em um dos nossos grupos de WhatsApp, receba gratuitamente todo esse material, inclusive em PDF, para consultar a qualquer momento do dia. Deixa seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse material para que chegue a cada vez mais pessoas e esse projeto possa ganhar cada vez mais corpo. Falando um pouquinho então aí sobre o fechamento de mercado de ontem, hoje é dia 13 de abril de 2021, o nosso 89º Morning Call ao vivo aqui no YouTube. Falando então um pouquinho sobre ontem, dia 12, nós iniciamos a semana aí com o índice Ibovespa se descolando das bolsas mundiais, diferente daquilo que imaginávamos ontem pela manhã. Tivemos um dia aí em que basicamente só o Ibovespa teve alta entre as principais bolsas que nós cobrimos aqui diariamente. Os investidores ontem continuaram e vão continuar olhando aí para os desdobramentos em relação ao orçamento para 2021, onde, segundo o presidente Jair Bolsonaro, que ele já começou a falar sobre isso na semana passada, o executivo e legislativo estão próximos de um acordo. Também muitos investidores estão de olho aí na possibilidade aí da CPI da Covid, que deixou aí o presidente muito irritado, e óbvio, existe uma tentativa aí de inclusão dos estados e municípios na investigação. Ontem nós também tivemos a divulgação do Boletim Focus, relatório Focus aí, onde trouxe uma queda no crescimento do PIB, na perspectiva de crescimento do PIB para 2021. Já por outro lado, IPCA, IGPM, câmbio e Selic, todos tiveram previsão de aumento para o ano de 2021. Lembrando que o relatório Focus aí, obviamente, ele vai trazer um panorama, uma expectativa do mercado e não necessariamente uma conclusão ao fim do ano. Olhando aí para as bolsas mundiais, ontem tivemos a Ásia fechando em queda, principalmente aí por conta de aumento de casos lá na Índia. A Índia agora se torna o segundo país com maior número de casos de coronavírus, ultrapassando o Brasil. E a Europa, principalmente aí com receio de novas medidas restritivas e agora aguardando o início da divulgação de resultados das empresas listadas nas bolsas europeias do primeiro trimestre de 2021, tiveram quedas no dia de ontem. O mesmo aconteceu nos Estados Unidos, que também tem uma expectativa aí de em breve começar a divulgação de resultados do primeiro trimestre de 2021 e obviamente aí muitos investidores aguardam essas primeiras informações aí para se aventurar novamente no mercado. Falando em bolsas americanas, somente o S&P 500 que se lateralizou, as demais todas caíram, também um pouco aí em relação ao discurso de Powell lá no final de semana, né, Jerome Powell, que é o presidente do Federal Reserve, nós já falamos um pouquinho sobre isso ontem, mas teve um impacto muito grande quando ele fala em ponto de inflexão da economia norte-americana. Literalmente, ou vai ou racha, ela chegou num ponto que existe uma boa possibilidade de retomada, só que da mesma forma, o risco em relação aí às novas variantes de Covid e caso não consiga a imunização que o presidente Joe Biden planeja, existe um risco muito grande aí de retrocesso da economia norte-americana. Com retomada também do Congresso norte-americano, que estava parado por 2 semanas, os especialistas acreditam que por lá também agora começam as negociações para o plano de infraestrutura aí, que pode gerar até 3 trilhões de investimento em infraestrutura lá pelo governo norte-americano. E mesmo a base aliada de Joe Biden não é 100% favorável, então existe aí todo um trabalho que será feito nesse sentido e o mercado, de uma forma ou de outra, está analisando toda essa mudança que pode acontecer aí nessa semana e nas próximas. Falando agora especificamente sobre alguns números,
Ontem o fechamento de Ibovespa teve alta de 0,97%, onde o índice alcançou 118.818 pontos. Esse aumento do índice, principalmente, ele chega aí ao maior índice que nós temos desde fevereiro, né? Nós viemos desde o início do ano aí com quedas consecutivas e lateralização do índice, e é a maior alta desde fevereiro. Falando agora em dólar, ao mesmo tempo que nós tivemos uma alta no índice Ibovespa, tivemos também uma alta de 0,79% e o dólar voltou a R$ 5,72, principalmente aí por conta de risco fiscal brasileiro. A gente fala um pouquinho mais sobre isso lá na frente. A Nasdaq, bolsa de tecnologia norte-americana, ontem fechou em queda de 0,36% a 13.850 pontos. S&P 500 a 4.129 pontos, né, uma alta de 0,01, então basicamente aquela lateralização que falávamos anteriormente. E o índice Dow Jones, queda de 0,16% a 33.745 pontos. Olhando aí um pouquinho para a Europa, o euro ontem teve alta de 0,31%, fechando a R$ 6,73. E olhando aí para as principais bolsas da Alemanha, ontem o DAX na Alemanha fechou com queda de 0,13 a 15.215 pontos. Na França, o CAC fechou aí com queda de 0,13 também, a 6.161 pontos, e o Reino Unido fechou a 6.889 pontos, uma queda de 0,39% no dia de ontem. Olhando aí para as bolsas asiáticas, como já falamos anteriormente, a China fechou em queda de 2,30% a 13.495 pontos, e o Japão queda de 0,77%, 29.538 pontos. Olhando para o cenário de cripto, Bitcoin chegou aí a bater quase os 61 mil dólares, o recorde, seria o recorde histórico, né? Ele teve uma oscilação, mas ainda fechou em queda de em alta de 0,59% no dia de ontem. Já o Ethereum fechou em alta de 0,46% no dia 12 de ontem. As negociações aí de petróleo futuro, elas continuam aí oscilando bastante. Então olhamos aí o Brent ontem fechou a 63 dólares e 16 cents e o WTI fechou a 59 dólares e 64 cents. Essa oscilação, como falamos aqui diariamente, ela vem ocorrendo aí por causa de riscos, principalmente em relação a novas medidas restritivas, o que reduz o consumo do petróleo, e também a própria situação da OPEP, que tem segurado aí a produção e exportação de petróleo, mantendo aí um nível aí de certa segurança para não acontecer também aquilo que aconteceu em meio à pandemia ali no ano de 2020, onde nós tivemos uma variação negativa, negociação negativa do petróleo futuro. Olhando aí para o índice S&P 500 VIX, ontem com essa oscilação, com tudo que ocorreu no mercado norte-americano, ele sofreu leve alta de 1,32%, fechando a 16,91 pontos, sempre relembrando aqui que o índice S&P 500 VIX, o índice do medo, ele mede a volatilidade das ações e é muito utilizado principalmente aí por traders, né, que mede essa volatilidade, pois com maior volatilidade há maior risco de oscilação. E quanto maior esse índice S&P 500 VIX, maior o risco de oscilação das ações a nível global. Falando em metais futuro, ontem o ouro fechou aí a 1.732 dólares e 60 cents a onça, alumínio futuro fechou a 2.266 dólares e 25 cents e o ferro refinado, olhando aí futuro, teve uma leve variação negativa a 170 dólares e 3 cents. O fechamento das principais ações do índice Ibovespa ontem, nós tivemos aí as altas de Pão de Açúcar, Pecar 3, fechando aí com alta de 9,79% a R$ 37,00. Braskem, que continua aí em forte alta, aí 7,82% de alta no dia de ontem, fechando a R$ 46,76. Lembrando aí que a Odebrecht, que não se chama mais Odebrecht, né, é Novonor, o nome da Odebrecht já há algum tempo, ela falou aí em uma possibilidade de venda aí
de parte de uma fatia da Braskem, e isso aí fez com que a companhia aí disparasse nas últimas semanas também. BIF3, que é Minerva, né? A Minerva aí é voltada à área de alimentícia, carnes também, cresceu 5,18% ontem, chegando aí a R$ 11,37. Enev3, Eneva fechou aí com 4,63% de alta a R$ 18,06. Também crescimento aí de JBS3, fechou ontem com 2,87% de alta a R$ 32,25. E as principais quedas do índice ontem ficaram por conta aí de Elet 6, que caiu 2,84% a R$ 34,94. Azul 4, a companhia aérea, aí, fechando também com 2,54% de queda a R$ 38,35. Elet 3, que é outro papel da Eletrobras, fechou com 2,28% de queda a R$ 34,64. Exetec, queda de 1,46, fechando a R$ 33,00 no dia de ontem. E BR Malls, BRML3, que é voltado aí à área de shoppings, fechando ontem com 1,31% de queda a R$ 9,81. Hoje, hoje nós podemos ficar de olho na agenda brasileira, principalmente com a divulgação do índice de vendas ao varejo, né, ou no varejo, as vendas no varejo referentes ao mês de fevereiro, aí mostrando principalmente aí se tivemos uma evolução nessas vendas que vão impactar diretamente no crescimento econômico ou se tivemos queda em relação à perspectiva aí dos especialistas. Já na agenda internacional, hoje temos bastante coisa para ficar de olho. Hoje tivemos aí já a divulgação da balança comercial da China, cresceu muito, recordes de exportação e recordes de importação. A China aí tem valorizado aí a sua moeda e esse indicador aí mostra bastante dessa retomada econômica da China. Hoje nós temos também divulgação do PIB lá no Reino Unido, do índice de preços ao consumidor na Alemanha, no atacado, perdão, na Alemanha, e o sentimento econômico, a confiança do consumidor na Alemanha e na zona do euro. Temos também hoje o índice de preços ao consumidor lá nos Estados Unidos e o relatório mensal da OPEP, que ele fala aí especificamente aí sobre os movimentos em relação a petróleo, oferta e demanda aí de petróleo no mundo como um todo. Isso pode impactar também aí nos preços de petróleo. Olhando um pouquinho para a política, nós temos aí a CPI da Covid, que já viemos falando aí desde o final da semana passada, né? E ontem houve todo aquele burburinho em relação a estender a CPI para estados e município. E o Senado ele aguarda uma base legal para ver se existe essa possibilidade. Inclusive existe aí algumas frentes que dizem que existe a possibilidade, pelo menos referente aos recursos repassados aí pelo governo federal no combate aí à pandemia. A ministra Rosa Weber, do STF, ela deu 5 dias para o governo informar se há algum risco de falta de kits para intubação. Especificamente aí essa decisão da ministra Rosa Weber, ela vem por conta aí de um pedido feito aí de uma ação movida pelo governo da Bahia, onde eles falam que o Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde não estava repassando os kits para a Bahia e, inclusive, existia aí um risco de faltar os kits de intubação e aí termos um novo problema como nós tivemos aí recentemente lá em Manaus, né, onde faltou oxigênio, inclusive existe aí uma série de fatores que impactaram até mesmo na saída do ex-ministro da Saúde, o Eduardo Pazuello. E com essa medida, então, agora a Rosa Weber dá 5 dias para que o governo se manifeste sobre qualquer risco de falta de kits de intubação, não somente aí para o estado da Bahia, mas para diversos outros aí a nível Brasil, caso aconteça qualquer risco nesse sentido. O ministro do STF, o Nunes Marques, Cássio Nunes Marques,
que inclusive foi ele aí o último ministro colocado aí para o STF, foi indicado pelo atual presidente Jair Bolsonaro. Ele será o relator do impeachment contra o ministro do STF, o Alexandre de Moraes. Tá? Só relembrando aqui o que aconteceu, o senador Jorge Cajuru, que é o mesmo aí que fez o pedido aí e que foi acatado o pedido dele aí em relação à CPI da Covid, né? Inclusive, ontem, se você acompanhou o noticiário, o próprio senador Jorge Cajuru divulgou um áudio de conversa aí por telefone com o presidente Jair Bolsonaro, mas o senador Jorge Cajuru, quando ele fez o pedido ao STF para uma CPI da Covid, ele também fez um pedido aí de impeachment do, do ministro do STF, o Alexandre de Moraes. E agora, por meio dessa situação, os únicos que podem fazer a solicitação ou podem aprovar a destituição, ou seria aí um impeachment, né? Seria obviamente aí o próprio Senado, e foi encaminhado essa situação e agora caiu aí em sorteio para que Cássio Nunes Marques seja o relator desse impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. Isso deve movimentar o mercado como um todo, principalmente porque, como nós já temos ali, existe uma crítica muito grande na atuação do judiciário. O próprio vice-presidente Mourão criticou e se uniu a vários outros críticos aí que têm atuado aí contra o STF, contra as decisões do STF, dizendo que o STF tem se metido demais nos outros poderes, inclusive, como falávamos ontem, em relação às decisões monocráticas de alguns ministros. Tomaram decisões específicas, individuais, e impactaram diretamente. Com isso, aí, isso deve repercutir no mercado, principalmente aí por conta dessa guerra aí nos três poderes. E o ministro Paulo Guedes, ele propôs, né, a princípio a informação, uma PEC que incluiria aí os gastos com o combate à pandemia como gastos extraordinários e facilitaria o orçamento. Aí só falando um pouquinho sobre essa questão, nessa PEC que incluiria esses gastos aí da pandemia, ele entraria aí como gastos fora do orçamento, o que provavelmente aí facilitaria e não precisaria aí de tantos vetos. Em outras palavras, é uma forma de furar o teto na prática, sem furar o teto no papel, né? Gastaria-se mais do que está dentro do orçamento, manteria-se provavelmente boa parte ali daquilo que já foi definido ali pelo Senado e pelo Congresso como um todo no orçamento para 2021, mas seria um subterfúgio para tirar parte dessas despesas e automaticamente aí permitir que o orçamento fosse cumprido no ano de 2021. Além disso, nós temos aí notícias internacionais aqui dentro do campo político. A China enviou 25 aviões de guerra para as proximidades de Taiwan. Já é um confronto antigo, digamos assim, onde Pequim considera aí a Taiwan uma província separatista. Taiwan diz que é um país independente já, e existe aí diversos riscos de conflito constantemente, mas nessa última noite, dia na China, a China encaminhou aí 25 aviões de guerra para aquelas proximidades, o que pode aí no futuro aí, num futuro breve, surgir algum tipo de conflito na região. Olhando um pouquinho para cenário econômico, a Anvisa, né, ela adiou a inspeção à fábrica da Sputnik V lá na Rússia, né, e isso foi um pedido da própria Rússia. Não temos maiores detalhes ainda. Só relembrando aqui, a Anvisa, ela já está aí há algum tempo aí com os dados da vacina da Sputnik V para aprovar ou rejeitar a vacina aí para o Brasil. Ela há poucas semanas atrás, ela não aprovou a compra devido a alguns dados que a própria Rússia não havia encaminhado em relação à vacina. Ela solicitou alguns dados adicionais e haveria aí nessa semana uma inspeção na fábrica da vacina lá na Rússia, que foi adiada. Então, nesse momento ainda não temos nenhuma definição sobre a aprovação ou não da Sputnik V para o Brasil. Falando ainda em economia, o Brasil aí teve um recorde nesse mês de abril, superávit na balança comercial, onde as exportações cresceram aí nas duas primeiras semanas 65% praticamente em relação
ao ano de 2020. Mesmo aí com esse recorde superavitário, né, ou seja, entrando mais moeda estrangeira do que saindo, ainda assim, como já temos aí na notícia abaixo, a indefinição, principalmente em relação ao orçamento e o maior risco fiscal com isso aqui no Brasil, fez com que o dólar dispare, ou seja, mesmo tendo maior receita em dólar, mesmo com diversas ações do próprio Banco Central vendendo moeda estrangeira, nós vimos aí que o dólar retornou ao patamar acima de R$ 5,70. O Banco Central ele pediu aí para a Caixa Econômica Federal uma agilidade para que seja aí colocado em prática a transferência via Pix do auxílio emergencial. E infelizmente aí tivemos uma média móvel de mortes na última semana, nos últimos 7 dias, acima de 3.100, foram 3.125 mortes diárias de média na última semana por conta de Covid-19, a pior média aí desde o início da pandemia aqui no Brasil. E finalizando aí o cenário econômico, a China cresce em exportações e importações, como nós falamos já anteriormente, principalmente aí com o fortalecimento do yuan, o yuan que é a moeda chinesa, então aí novamente ressaltando aquela possibilidade aí, como se você já nos acompanha há algum tempo, nós falamos aqui que existe um estudo de que a China pode se tornar a maior economia mundial até 2028 e os Estados Unidos, obviamente, também atuam para que isso não aconteça e eles se mantenham aí na ponta como hegemonia. Olhando um pouquinho aí para cenário corporativo, nós temos aí algumas notícias interessantes. O diretor de RI da Cogna renunciou e atuará somente na subsidiária Vasta, né? Na verdade, assim, o que acontece, o diretor de RI da Cogna, ele também era diretor financeiro da subsidiária Vasta Platform, é o Bruno Giardino Rosquel de Araújo. Ele pediu para deixar a Cogna e ficar somente aí dentro da subsidiária da Cogna, que é a Vasta Plataforma, onde ele será o diretor financeiro e também o diretor de relações com investidores. E para o lugar dele aí foi escolhido para continuar no lugar dele o Frederico Cunha, que passa a ocupar aí o cargo de diretor de relações com investidores e também de diretor financeiro da Cogna. O diretor comercial do Banco do Brasil também renunciou, o diretor comercial voltado à área de varejo. E isso obviamente acaba preocupando, principalmente aí porque ele renuncia logo após aí renúncia de membros do conselho, do chefe do conselho, aonde nós tivemos recentemente também aí a saída do presidente do Banco do Brasil, e obviamente isso impacta aí como um todo aí a estatal, e isso aí corre risco aí de impactar outras estatais, retomando aí alguns problemas como nós tivemos aí no mês passado, quedas aí nas estatais como Petrobras, Banco do Brasil e etc. Ainda não temos maiores informações em relação à saída dele, né, do diretor comercial, que é o Júlio César Rodrigues da Silva, diretor comercial de varejo. Ele fica aí até ontem, né? A partir de hoje, no caso, ele não atua mais dentro da diretoria de varejo do Banco do Brasil. E isso impacta, obviamente, o mercado. Vamos ver como é que o mercado reage em relação às ações das estatais brasileiras. A Oi, como já foi anunciado ontem, ela renovou o acordo com o BTG Pactual sobre a fibra ótica. Pode, com isso aí, entrar em uma fase de expansão, principalmente após a recuperação judicial. Lembrando aí, já há alguns anos a Oi se encontra em recuperação judicial. Ela vendeu diversos ativos, continua vendendo aí, leiloando diversos ativos nesse período. E a ideia, juntamente com o BTG Pactual, é que ela se torne uma empresa menor, mais focada em algumas áreas específicas e aí comece a expandir principalmente a parte de fibra ótica, a parte de internet para outros estados. A ideia agora dentro da expansão é o estado de São Paulo. E finalizando aqui, nós temos BIF3, a Minerva, né, que já não pagava dividendos há algum tempo. A Minerva irá pagar dividendos, anunciou
pagamento de dividendos em breve. Então, se você tem ações de BIF3, de Minerva, em breve também pinga um dinheirinho aí lá na sua conta. Olhando aí já um pouquinho para o cenário, para o mercado no dia de hoje, nós temos aí nesse momento as bolsas asiáticas, né? A China já fechou aí com alta de 0,24%, principalmente aí, como já falamos anteriormente, por conta dessa divulgação da balança comercial chinesa que veio acima da expectativa do mercado, com recordes de importação e exportação. A bolsa Nikkei no Japão, também influenciada já um pouco por esse cenário, fechou com alta de 0,70, e nesse momento, 6h18 da manhã, nós temos aí o DAX na Alemanha com alta de 0,30, na França o CAC com alta de 0,35, no Reino Unido uma lateralização nesse momento, e olhando aí para os Estados Unidos, nós temos aí alta de 0,10 em Dow Jones, S&P 500 também subindo 0,10 e Nasdaq lateralizando também nesse momento. 6h18 da manhã. Obviamente, esperamos um dia mais tranquilo no mercado internacional, mas o mercado é soberano, assim como ontem imaginávamos um pouco mais de oscilação na Bolsa Brasileira e quem sabe até uma queda juntamente com as outras bolsas. O índice Ibovespa sobressaiu, olhando principalmente para cenário interno, e a expectativa é que hoje novamente nós tenhamos aí um acompanhamento das bolsas internacionais por parte do índice Ibovespa, mas o mercado é soberano, as notícias internas podem potencializar tanto uma alta como uma queda. Muito obrigado aí por mais um dia ter a sua companhia. Obrigado aí, curte também conosco ao vivo. Elias, obrigado, pessoal. Vocês que nos acompanham ao vivo, vocês que não podem nos acompanhar, saiba que sempre fica gravado. Deixa seu like, se inscreve aí no canal, entra lá em um dos nossos grupos de WhatsApp para receber todo esse material e vamos levar esse material aí gratuito para cada vez mais pessoas. Bom dia, bons negócios e até amanhã, quando nós nos vemos aqui às 5h50 da manhã. Um abraço, tchau, tchau.